joga uma moeda pro teu bruxão. The Witcher, primeira temporada. O autor polonês, cujo nome eu não vou conseguir pronunciar, então tá escrito aqui pra vocês verem, criou esse universo de fantasia de muito sucesso que gerou livros, videogames, já gerou uma série live action e o filme live action lá na Polônia, que dizem que é terrível, mas eu nunca vi, e agora esta série aqui da Netflix. Netflix que trouxe a showrunner Lauren Schmidt pra trazer esse mundo à vida nessa série live action, estrelando Henry Cavill no papel de Geralt. É uma série baseada apenas nos livros, não tem nada a ver com jogos, e ela vem falar aqui dos Witchers. O que são os Witchers? Eles chamam. Na série, a tradução ficou bruxos. E eles são mutantes, são seres humanos que passaram por algum tipo de mutação, que a série ainda não revelou qual é, que conferiu a eles vida longa e algumas habilidades sobre-humanas. E até podendo lidar com magia num nível mais baixo do que, por exemplo, feiticeiras. E por todo esse elemento, eles são considerados monstros pela população dos locais lá por onde eles passam, né? Então eles são discriminados. Eles são temidos. E é um fato que fornece uma interessante oportunidade narrativa aqui para se discutir xenofobia, por exemplo. Principalmente quando os preconceituosos precisam lidar com a sua hipocrisia de ódio e precisam contratar um bruxo pra se livrar de um outro monstro. Monstros, aliás, que são geralmente criaturas oriundas do folclore polonês, então como são coisas das quais a gente aqui no Brasil não conhece, resultam em criaturas muito diferentes que a gente tá acostumado a ver, é um design de criaturas muito bom. E a discussão sobre o que é realmente o monstro é algo que tá presente aqui na série. E funciona bem em momentos como no primeiro episódio, onde o Geralt é literalmente apedrejado e se recusa a revidar pra não ser aquilo que os outros estão chamando ele. Eu gostei muito da interpretação do Henry Cavill aqui como Geralt. Ele mantém o semblante sempre fechado. Ele parece que tá exausto, saca? De ter que passar pelas mesmas coisas há tantos anos. Ele parece um cara que tem que conviver com humanos e tá exausto de conviver com humanos porque não tem evolução ali. Ele sempre sofre a mesma coisa. É interessante você ver também as inúmeras cicatrizes que ele tem no corpo que só espelham as cicatrizes psicológicas do personagem. E o Henry Cavill, que é muito fã dos jogos, ele perseguiu esse papel com muito afinco e passou por um período longo e árduo de treinamento físico, o que resulta num impressionante resultado, porque ele tá mais musculoso aqui do que ele já esteve como Superman. Isso ajuda na série porque ele chega em qualquer lugar, ele tem uma presença gigante, ele entra em um lugar com imponência que chama a atenção, que faz sentido na série. Destaca o personagem dos outros ali, sabe? Destaca o Witcher como algo diferente dos outros e eleva a figura mítica em volta dos bruxos. E ele também estudou a arte de lutar com espadas, né? Porque nas cenas de luta com espada, ele queria lutar mesmo, ele não queria um dublê lá, o que permitiu aos diretores dos episódios colocar a câmera mais perto, fazer umas coisas mais em sequência, o que resulta numa das grandes vantagens dessa série, que são as lutas de espada, que são fantásticas. São sequências fluídas, orgânicas, é tudo muito bem coreografado, sabe? Então você vê que os bruxos, têm um estilo de luta ali, não é só saber lutar para derrotar o outro. Há um ritmo envolvido na coisa. E isso destaca bem quando ele tá lutando contra outros humanos, contra outras criaturas de espada, tanana, quando ele tem que lutar com monstros, com criaturas, né? E o CGI não é dos melhores aqui, aí a luta é mais genérica demais. E o Henry Cavill também fez o Geralt usando um tom de voz mais baixo, mais grave. Ficou muito parecido com o do videogame, aliás. E esse é um elemento interessante porque a série é baseada só nos livros, mas quando você tem o Geralt falando num tom de voz mais grave, muito parecido com o do dublador dele no videogame, é um jeito de conquistar mais esses fãs do game só, saca? O pessoal vê o Geralt e escuta aquela voz que parece muito a do Geralt no videogame e o fã tá mais disposto a abraçar a série. Mas o Geralt é apenas um dos 3 pilares narrativos dessa série. Os outros 2 são a Yennefer e a Ciri. E o que a série faz, que é interessante e ao mesmo tempo confuso e demorou pra eu entender o que estava acontecendo aqui, é que os 3 personagens estão em 3 pontos diferentes no tempo. E tudo vai avançando narrativamente até que a coisa se junta em algum momento. É um exercício narrativo bastante instigante, mas um pouco confuso demais. Eventualmente, em algum momento ou outro da série, teve gente que pegou bem no início, teve gente que só foi pegar quando a série terminou a temporada, saca? Você começa a entender que, os pontos eram diferentes, só que às vezes passou tanto tempo que quando você entende, algumas coisas anteriores vão fazer sentido, mas você perdeu várias outras, saca? Se você vai começar a série, saiba que a Yennefer tá no passado, mais passado que os outros 2, aí depois vem o Geralt e a Ciri tá mais no presente. Então, digamos, Ciri, Geralt e Yennefer. Mas também, julgando pelo season finale aqui dessa primeira temporada, essa confusão toda não deve mais acontecer nas temporadas seguintes. A Yennefer, que é um dos pilares narrativos aqui dessa primeira temporada, tem o arco mais interessante. E toda a história dela aqui, trazida na série, é material
material inédito aos livros, saca? Nos livros ela existe lá e todo mundo só comenta sobre o passado dela, não, mas aqui mostra, e mostra bem. Então são elementos que não só enriquecem e incorporam o lore de The Witcher, né? Como também oferecem uma boa amostra do que são as motivações e traumas da personagem. Ela tem um histórico de abuso e desprezo no passado dela que traz uma complexidade muito tocante ao que ela quer fazer, ao porquê que ela age da maneira que ela age. É uma pena que essa força toda, ao longo da temporada, vai diminuindo, não pela interpretação da atriz, que a Anya Chalotra, ela é excelente, mas porque o roteiro falha em construir um elemento chave que ele apresenta de maneira decente o bastante pra você entender o que é isso que impele ela a tomar algumas decisões pessoais, né, mas que impactam vários acontecimentos. Já a Ciri passa essa primeira temporada inteira basicamente em busca do Geralt. Ela nunca conheceu o Geralt, mas ela sabe que os destinos dos dois estão conectados de alguma forma. Ao mesmo tempo que ela tá numa jornada procurando ele, ela tem que fugir das forças Nilfgaardianas, que são as forças do Império Nilfgaard que estão invadindo todo mundo. É basicamente o Império do Mal nesse lore aqui. Mas você percebe que eles estão atrás dela não só pela posição política dela de princesa do reino dela, mas por alguns elementos sobre-humanos em relação a ela que ainda não foram explorados aqui nessa temporada direito. Entretanto, por ela ser uma personagem de tal peso, de tal importância, poderia ter havido um cuidado um pouco melhor do texto quanto a ela, porque tem horas que a série esquece ela um pouco, saca? A narrativa dela como personagem é bastante inconstante, então tem horas que ela parece mais só um artifício narrativo para que outras coisas aconteçam, do que para ilustrar uma personagem humana ali cheia de conflitos internos. Pelo menos a atriz, que é a Freya Allan, é ótima. E as poucas cenas em que a série tenta explorar lados emocionais da Ciri, a atriz tá lá entregando sem falha nenhuma. Voltando a falar do Geralt, a série traz um estilo narrativo aqui de quase um problema por episódio, saca? Parece quase um procedural. E nessas aventuras a gente conhece um pouco mais sobre ele, até um episódio lá que mostra um pouco sobre o passado dele. A gente vê a história de que muita gente crê que os bruxos são desprovidos de emoções, saca? Que quando eles fazem essa mutação, né, que eles viram bruxos, eles perdem a capacidade de sentir, e a gente vai vendo que não é o caso. A gente vai vendo que isso é pura crendice, saca? E o próprio protagonista vai mostrando isso pra gente, porque a gente vai vendo que... Falei, vai vendo várias vezes, né? Mas vamos vendo aqui. A gente vai vendo que ao longo da temporada ele vai mostrando que esses longos anos de decepção e desprezo e preconceito quanto a ele, quanto aos outros bruxos, o moldaram num ser cheio de paredes, de muros psicológicos, de defesas psicológicas. E por trás dessas defesas, um monte de vulnerabilidades. Ele não tem um arco narrativo em si aqui nessa primeira temporada, saca? Ele não começa de um jeito e termina de outro diferente. Não muito, assim. Essa temporada parece mais apresentar ele pra gente do que em evoluí-lo. Isso deve ficar pras próximas. Ainda mais pelo jeito que terminou essa temporada, isso deve acontecer. Mas, infelizmente, há uma pressa descabida aqui em alguns quesitos em relação a ele. Por exemplo, quando a série procura mostrar a conexão dele com a Yennefer. A intensidade entre os personagens vem das atuações do Cavill e da Chalotra, que tá lá, mas é narrativamente mal construída. Outro problema é que a série não estabelece as regras da magia utilizada nesse universo aqui de maneira suficientemente clara. E esse é apenas um dos vários elementos confusos aqui na trama, saca? Tem vários momentos positivos e jogados demais de uma vez. Então, não é que o texto ali não faça até... deixe de fazer sentido, não é o caso, mas é tanto de uma vez que você tá tentando... Ah, tá, então assim, ele já apresentou 5 outras coisas, você tem que seguir. Isso é especialmente problemático quando se percebe o peso da magia nas decisões políticas ali na série, sabe? Dos personagens e de reinos e por aí vai. A narrativa toda aqui dessa primeira temporada é bastante fragmentada. Isso talvez tenha vindo de adaptar os livros, né? A maioria dos livros são contos, então são coisas mais fragmentadas mesmo. Mas nessa história de várias coisas expositivas aceleradas demais, várias informações relevantes passam muito batidas, saca? E tivemos aqui também a introdução do bardo Jaskier, que é o ator Joey Batey, que serve não só de um bom alívio cômico, como traz um necessário carisma aqui na série pra equilibrar bem com a sisudez do Geralt. E ele, como bardo, entrega canções, e algumas verdadeiramente agradáveis, e a tal do Toss a Coin to Your Witcher tá praticamente virando meme. Porque, convenhamos, a música é muito legal. Mas é interessante notar também as músicas dele, muitas às vezes são cantadas só durante os créditos finais, né, de cada episódio. Elas fornecem alguns elementos, não só sobre os personagens, mas também dicas sobre o ponto temporal em que eles se encontram. The Witcher, apesar de uma boa primeira temporada, não alcança o potencial que esse universo tem, com narrativa um pouco confusa demais perante alguns elementos que são importantes e com foco mais em apresentar personagens do que desenvolvê-los. Entretanto, isso já não deve acontecer na próxima temporada que eu espero muito dela agora, porque todos esses problemas que eu falei aqui não devem acontecer, porque agora os personagens estão apresentados, as regras estão lá, e não deve ter mais essa confusão cronológica, então deve melhorar muito daqui pra frente The Witcher. É um universo cativante, atores geniais e um
claro amor, dá pra perceber o amor e o respeito pela obra original. E eu ainda acho sim que The Witcher tem total potencial para ser uma das melhores séries de fantasia já feitas pro audiovisual. Tomara. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Já leram The Witcher? Já jogaram The Witcher? Assistiram essa série? Viram a série polonesa? Comenta ali, curte aí, e pra continuar dando passos nerds, não deixem de se inscrever aqui.